Garcia, no Oceano Índico. O que é isso? É uma uma ilha inglesa e que eles têm uma base lá, uma base secreta, super secreta. E eles mandaram para lá os B2 Spirit. No meio do Pacífico, isso aí, né? No meio, no Índico. Índico, ali. né? Índico, Fica a 4.500 quilômetros do Irã. O que é o B2 caça fudido que ninguém pega os caras? É esse? Porque eles dizem que não pega, né? Não pega. Eu sei disso. Eu vi no canal do Hoje, no Marcelo Militar. Hoje no Marcelo... no Marcelo Militar não pega. Hoje no Marcelo... Tem que combinar com os russos. Exatamente. Aí, peraí. Cara, eles fizeram... Não, tem uma história famosa aí, que o do F-117, né? Isso. Não combinaram com os sérvios, né? Exatamente. Derrubaram avião stealth já, Estados Unidos. É isso. Um Buk 125 da década de 60, enferrujado. Né? Sistema Buk mandou o F-117 para casa do saco. Aí o cara com o operador falou assim: eu não sabia que ele era invisível, desculpa. Né? E outra coisa, aí descobriu-se, a tecnologia stealth é russa. E os próprios russos não usaram. Os Estados Unidos comprou aquilo ali como espionagem no final quando a Rússia caiu, e foram fazer tudo. Até bicicleta stealth eles fizeram. Eles fizeram navio, fizeram avião, fizeram tudo. Em 93 era muito útil, quando foi lançado. Só que nós não estamos em 93. Tá? E outra coisa, a tecnologia stealth chegou-se à conclusão que o radar métrico, aquele do final da década de 40, arcaico, pegava. O B2? Pega. Só pega em 2 eixos. Terrestre você só precisa de 2 eixos. Latitude e longitude. Você cruza os dois. Você tem. Quando você está voando, você precisa de altitude. Né? Aí é o seguinte, mas você bota uma inteligênciazinha artificial bem burrinha, né? Que ela vai te dizer mais ou menos qual é a altura simulada. Ele te simula a altura, porque você sabe muito bem que você está entrando com um avião desse, você vai ter que estar ali a 90 mil pés. Então pela segurança das armas pequenas. Tá? Então é o seguinte, você está voando a 9 mil pés, então você lança. Agora, existe um radar que é íons de micro-ondas, super sofisticado, que dizem as más línguas. Eles pegam até a cara do piloto. Porque é o seguinte, é porque é o seguinte, isso daí faz parte do pacote do sistema Murmansk, BN, que é o sistema de rastreamento que protege a Rússia inteira. E o que ninguém fala é que a Rússia cedeu um Murmansk BN para o Irã. O Irã tem um sistema Murmansk. Tá? Então é o seguinte, a possibilidade... Isso daí é uma incógnita, provavelmente, na cabeça dos americanos. Os americanos devem estar com aquela coisa, ser ou não ser. Pegam mesmo a gente ou não pegam? Pegam mesmo ou não pegam? Mas só para te dizer uma coisa, a B2 Spirit, sabe quanto custou cada uma? Bilhões ali. 2 bilhões de dólares. Cada uma. Eles perderam uma, tem 20. Aquela asa voadora. E é caríssimo manter parado, né? Manter parado. Eles pararam... Por que manter parado? Parado você gasta com o quê, pô? Sala com ar-condicionado full time. Negócio, exatamente. Ela é enorme, tem que ter uma umidade. Isso. Ela tem que ter um meio circulante dela, de fluido. Tem uma série de coisas. Mas por que, velho? Tem que estar desligado. Por que você tem que pôr ar-condicionado? Você tem que manter aquela pele dela. Aquela pele dela. Tem uma película ali. Tem uma pele. Não. É umas placas. São as placas, inclusive um dos problemas do F-22 é soltar aquelas placas. Tá? O F-22 é proibitivo. O F-22 ele trabalha numa coisa absurda assim, tipo 100 horas de manutenção para cada hora voada. É uma coisa absurda. Nossa, antes tem um jet ski. Mais barato. Tanto é que é o seguinte, foi descontinuado. Aí eles foram para o F-35. Tudo eles fizeram barco stealth, cruzador stealth, destroy stealth, está tudo jogando no lixo. Agora, todos eles têm em comum uma coisa, tudo lá tem um preço absurdo. Aí é o seguinte, sabe de onde vem a ineficiência? Por isso que o americano tá quebrado, você sabe passando nessa porra. Mas vem cá, você sabe qual... O exército americano é muito superfaturado. Mas peraí, você sabe qual... O Musk falou lá. Você sabe qual é o orçamento dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa? É $1 trilhão.
Se juntar com o da OTAN, dá o PIB do Brasil. É isso, é mais ou menos aí 1/3, né, de tudo que o Brasil... Porque o Brasil é 3 trilhões e pouco, o PIB inteiro. E dele só a parte de defesa... Só defesa é 1 trilhão. E outra coisa... Mas tem corrupção pra caralho nisso. Não, só tem... Aquela Blackwater, os caras roubavam pra caralho. Peraí, mas isso é de menos. Isso aí é botando peão pra morrer. O seguinte, os Houthis, essa semana... derrubaram 2, acho que M9, tá? Derrubaram 2 drones americanos. Sabe quanto custa cada drone daquele americano? 30 milhões de dólares. Os Houthis derrubaram 2. Um drone? Um drone. Esse drone grandão, né? Grandão. 30 milhões de dólares. Muito caro mesmo. 30 milhões de dólares cada um. É o preço de um jato. Pô. É o preço de um jato. Foi 2 que eles derrubaram, os Houthis. E você falou que se mandar mais, eles derrubam de novo. Tá? Aí é o seguinte, você sabe o que acabou com a indústria de defesa americana? Corrupção. A privatização. Que é corrupção. Não, que é corrupção. Não só na corrupção. Tem a corrupção grande e tem o seguinte, um quadro geral de ineficiência. Você ganhou o contrato para fazer essa granada aqui. É planejado. Não, mas é o seguinte, mas peraí. Não, é o seguinte, peraí. Eu tô com essa granada aqui. Isso aqui é uma granada padrão, papapá. Vou fazer ela com você aqui, nos Estados Unidos. E eu vou fazer ela aqui na Rússia. O exército russo está fazendo a mesma granada. Muito mais barato. Não é barata só, não. Tem outra coisa diferente. Deixa ele chegar para ele acompanhar o meu raciocínio. Tá? Enquanto isso, galera, se inscreve no canal. Se inscrevam no canal! Se você já inscreve agora enquanto a gente falou, é seguinte, se eu não falar nenhuma besteira, até o final você desinscreve. Se eu falar, você não desinscreve, porque aí você vê no outro episódio se eu aprendi alguma coisa com o Rubão hoje. Exatamente. Dá o like, então, pessoal tá agradecendo a desgraça que está acontecendo é a privatização de todo o sistema de defesa americano é que destruiu. Porque é o seguinte, eu quero fazer essa granada aqui. Não estou nem falando da corrupção que tem. Eu vou passar ela para você fazer. Eu quero 1 milhão de granadas dessas aqui. Na Rússia, o Putin vai mandar fazer a mesma granada para a estatal lá. Aí é o seguinte, o que aconteceu? Eu vou mandar ele para a estatal, o Robertinho vai chegar e falar assim, chefe, essa granada aqui tem um problema de engenharia péssimo, horrível. Essa merda não vai funcionar, não. Ou então vai ter uma deficiência muito grande. Volta para a mesa aqui, vamos negócio. Eu dei para você que é iniciativa privada. Você está cagando se ela vai funcionar ou não. Sim. Você quer vender, rapaz? Você vai explodir na mão se ela do vai soldado, explodir, eu quero saber de nada. Me manda mais, faz 2 milhões. Me manda outra. Ou seja, todo o processo. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos e outra coisa, a indústria de relatórios falsos. O que aconteceu? A inteligência americana, o americano engordou, todo ele. Quando a Rússia, é o que eu falo, o muro caiu, mas caiu em cima deles e eles não viram. O bloco soviético, o bloco do lado de lá, se fudeu. Morreram, passaram fome, uma desgraça, uma tragédia. Mas o que aconteceu? O lado de cá, os Estados Unidos parou no tempo. O que eu tenho é o suficiente, ninguém chega perto de mim. E a indústria estava se alimentando de relatórios. O que os caras têm? Os caras não têm nada. Os caras não têm porra nenhuma. Então tá bom, vamos embora. Vamos fazer agora o F-16, Block 30, 40, 42, 46, 48, 70. Até hoje eles estão no F-16. E o F-15. São tão bons os outros que eles reincrementaram o F-15 e o F-16 e já está na 15ª geração. Estão lá, fazendo o mesmo equipamento que eles faziam há 50 anos atrás. O mesmo equipamento que eles faziam há 40, 50 anos atrás, eles estão fazendo. Eles estão soltando satélite aí, meu irmão. O quê? Rapaz, satélite hoje, até criança em trabalho escolar está soltando, rapaz. Satélite hoje... A próxima guerra no espaço. Quem? Próxima guerra no Ártico. Próxima guerra no Ártico, não é no espaço. Segura aí, vamos falar do Ártico mais tarde. A gente vai falar próxima disso guerra mais no Ártico, não é no espaço. Cara, ô Lucas, você acha que o Trump, então, os Estados Unidos está condenado? O imperialismo americano já era, não dá pra segurar. Ninguém falou isso, não. Eu não vejo os Estados Unidos como condenados de forma alguma. Na realidade, sim.
o Trump, qualquer presidente que sentar ali tá pilotando uma Ferrari, né? Os Estados Unidos, eles têm a moeda corrente, o dólar, eles têm... Isso que o Rubão falou é verdade, né? A indústria americana, ela deixou de ter aquele grau de competitividade que tinha durante a Guerra Fria no setor industrial e passou por uma financiarização muito grande. Gostei. Os Estados Unidos é uma Ferrari. É uma Ferrari, não. Mas quando foi que eu... Não critica, Rubão. Quem? Os Estados Unidos é uma Ferrari. Não, mas Ferrari bate motor também, bicho. É uma máquina. A questão é que, assim, pilotar uma Ferrari é muito mais fácil, né? Do que o Putin não ter uma Ferrari na mão, né? Todo mundo concorda que a Rússia não é uma Ferrari. É quase um Fusca. Calma, né? Olha o Rubão cangrilado. Calma. Não. A Rússia, ela tem... O pessoal às vezes fala, né? A Rússia tem um PIB ali quase do tamanho do Brasil, uma economia relativamente parecida com o Brasil em termos de tamanho, mas a Rússia tem uma especialidade, uma especialização na sua economia que é fruto da história da União Soviética. Então a economia russa é altamente industrializada, né? Diferente da brasileira, que aonde a gente conseguiu industrializar foi na parte do agro, que foi também com a ajuda do governo, sim, né? Sim. Foi lá nos anos 70 e tal, é onde a economia brasileira vai melhor no agronegócio, porque é mais mecanizada. Então a economia russa, ela é altamente avançada nessa parte bélica, por exemplo. Tem setores ali, por exemplo, uma coisa interessante, né? O Putin ordenou recentemente que as empresas russas comecem a pensar em produzir um videogame russo. Né, você vê, só tem duas marcas, né, grandes, assim, é o PlayStation e o Xbox. Exato. Um americano e o outro japonês. O Putin falou, não, nós precisamos, quem sabe, começar a produzir um videogame russo. Vamos começar a pesquisar nessa área. Vamos ver se a gente consegue competir nesse setor. Então, assim, a Rússia, ela tem uma indústria que deixa o Brasil a ver navios aí questão de quilômetros. Agora... Ainda meteram as sanções para ajudar mais a eles? Que aí os caras tiveram que, né, olhar pra dentro. Como eles tinham capacidade industrial, eles adaptaram para a nova realidade. A Rússia é um dos poucos países que consegue realmente, assim, produzir um avião do zero. Do zero. É uma coisa quase impossível. Exato. No Estado ninguém faz isso. A China também. A China também faz. A China também. Só que tem uma coisa, né? A Rússia tem o projeto também, né? O projeto da Rússia é muito mais desenvolvido. Os Estados Unidos não faz Não. Os Estados Unidos, eles nunca fizeram, até porque sempre tiveram os mercados abertos, né? Isso. Então sempre para eles a questão de mais barato, né? Vou pegar um motor ali no Canadá, vou fazer a fuselagem aqui. Agora, se eles precisarem, certamente eles vão ser muito menos eficazes do que a Rússia, né? Isso, eles vão ter um período de a eficácia, a resposta da Rússia a esse tipo de problema é muito mais rápida. Pela sua industrialização, por já estar acostumada, tá, ideologicamente a sofrer esse tipo de problema. Então eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. A Rússia forma engenheiros. A Rússia forma engenheiros. Aí os Estados Unidos passou 30 anos formando pessoal especializado em informática. E a Rússia continuou formando engenheiros. Engenheiros. Os Estados Unidos formam base de cientistas também, né? Olha Harvard lá. Você tem mesmo. Harvard é uma fábrica de inteligência. Porra nenhuma. Harvard não é porra nenhuma disso. Porra nenhuma. Que vale nada, cara. Harvard sabe qual é sabe o que acontece nos Estados Unidos? O outro dia teve uma Olimpíada de Matemática que os Estados Unidos arrebentou. Sim. 5 chineses. 5 chineses ali. 5 chineses americanos. Todos eles chineses. O americano, ele teve um período muito pragmático. O meu irmão falecido, passou por isso na década de 70. Tá? O cara chegou aqui e queria levar ele de qualquer jeito. Ele, eu não domino o idioma, não tem problema. Ele começou a botar empecilho, meu irmão acabou não indo. Na época ofereciam em 70 e pouco, você imagina em 70 e pouco, ofereceram $10 mil por mês para ele. Pode botar $80 mil hoje. E meu irmão não quis ir. Falecido ele já. É arquiteto. Aí o cara diz aqui, eles tinham esse negócio. Eles eram realmente captadores de gênios pelo mundo. Traz pra cá. Índia, Paquistão, esses lugares, cara, os caras são muito bem-vindos. E levavam outros para pagar a conta. O problema todo é que, na realidade, os Estados Unidos, ele sucumbiu a uma elite sionista virada única e exclusivamente para o capital. Isso matou muito da capacidade industrial dos Estados Unidos. Capacidade e qualidade. Os Estados Unidos
parou de ver, como ele estava falando, o negócio, parou de ver as coisas como estratégia. Os Estados Unidos passou a comprar carros japoneses primeiro, depois coreanos, agora de tudo quanto é lugar, porque eram mais baratos. E bons, né? Carros melhores até que os americanos. Mas eles, ao invés de readaptarem a indústria dela, Detroit hoje é uma das 3 cidades mais violentas dos Estados Unidos, afundada na miséria. Detroit era a coisa mais linda do mundo. Detroit era um lugar de você respirar. Detroit era indústria de ponta a ponta. Detroit era aquele lugar onde até o apertador de parafuso tinha carro, tinha aquele American Way of Life. Você olhava lá em Detroit, se você quisesse fazer um filme do americano comum para vender para o mundo, você ia em Detroit. Se você for lá hoje, só tem favela. Acabou tudo. Favela. Bairro inteiro. A favela deles lá é diferente da nossa. Eles abandonam, né? Tem um abandono. Exatamente. Assim de... Bairros inteiros abandonados, que você só sabe que mora alguém ali porque tem um carro bom na garagem. Que carro bom. Ontem eu estava mostrando, acho que eu nem cheguei a mostrar o vídeo lá nos Estados Unidos, de uma brasileira lá que faz uns vídeos que eu gosto, porque ela é fofoqueira. Ela faz a fofoca do bairro inteiro. Então ela é a pessoa comum. Ela falou assim, tá vendo isso aqui? Cara, só SUV. Esse pessoal está vindo aqui pegar a cesta básica de doação. Você não se engane pelos carros. Esse pessoal está vindo pegar. Porque eles têm uma cultura automotiva. Muitas vezes o cara sai daqui iludido, porque nos Estados Unidos eu vou comprar um Camaro com 2 meses trabalhando no McDonald's, vai mesmo. E você vai conseguir manter o Camaro velho que você comprou. Você vai ganhar ele de graça, alguém vai te dar. Você vai no sucatão lá com $500, você vai sair com um Camaro. Eu falei, você vai sair com um Camaro de 2012 lá com $1.500. Vai morar beleza, você vai morar dentro dele, não é outra coisa, tá? Você vai passar perto de um garoto de 8 anos e falar assim, o cara com um Camaro velho ali, que você vai tirar onda se você puder trazer ele para o subúrbio onde você mora. Mas você está morando nos Estados Unidos. Então é o seguinte, a realidade deles é em cima do carro. Carro lá não paga imposto. Aqui, enquanto a gente paga 100% de imposto em cima do carro, lá é zero. Zero. Então eles têm uma cultura automotiva e tem gente que... Aí você vai ver lá como aconteceu esse processo. Mas o que aconteceu? O cara produzia uma coisa nos Estados Unidos. Aí o cara Salim começou a fazer conta. Isso aqui, se eu fizer no Vietnã, isso é mais barato. Isso aqui, se eu fizer negócio, ótimo. Você começou a depauperar a sua população, você começou a diminuir a qualidade de vida do seu povo e você começou a ter perda de divisa. Está lá. Vai para 38 trilhões de dólares agora no mês que vem. A dívida externa só cresce. Cresce $1 trilhão a cada 100 dias. É por isso que o Trump está desesperado querendo fazer sangria. Agora, não adianta tentar pegar de qualquer lugar. E outra coisa, o que vai acontecer agora? Ele está taxando a China em 45%. Daqui a pouquinho você vai pegar caminhão atravessando a fronteira do México com micro-ondas. Não é com cocaína, não. Vai começar a muamba, vai ser igual o Paraguai aqui. O cara vai lá comprar. Hoje você entra dentro de uma casa americana, 90% tem tudo lá é chinês. Eles abriram mão de fazer isso aí. Abriram mão porque era mais barato do outro lado. Esses dias agora, até puxando um pouco disso aí que você está falando, esses dias... Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que os Estados Unidos não é que eles estão declinando de maneira assim, né? É que você tem uma perda relativa de poder em relação a outros países, né? Em relação à Rússia, em relação à China, em relação a outros países asiáticos também, que estão ali, o capital migrando para lá. Agora, isso aí que o Rubão falou, os Estados Unidos, isso foi falado recentemente agora pelo J.D. Vance, lá o vice-presidente dos Estados Unidos, ele estava lá numa palestra lá com empresários, banqueiros e falou isso, modelo de globalização, e isso é uma visão interessante do Partido Democrata, do Partido Republicano, da direita americana, né? Sobretudo da alt-right, chamada nova direita, que é o trumpismo. A globalização deu errado para os Estados Unidos, né? Essa é a visão da direita. Enquanto os democratas muitas vezes veem, não, deu certo, a gente expandiu aí, jogou fábrica no mundo inteiro, né? Enviou o capital americano para várias partes, os republicanos vêm de outra forma, que tem mais a ver com essa visão que o Rubão tá falando. Veja, a nossa economia ela passou a ser muito mais financiarizada, né? Tudo número em bolsa ali, é tudo papel, enquanto a produção industrial de fato, né? O que gera valor, né? Se a gente for vários teóricos, o que gera valor, né? É o trabalho. Você pega uma matéria papel e transforma num livro, você pega o minério e transforma numa lata.
As fábricas que fazem esse tipo de processo, elas migraram para fora, né? Porque mão de obra barata, outros fatores locacionais, sei lá, a energia na China às vezes é mais barata também. Você tem as chamadas ZEs, lá, Zonas Econômicas Especiais, onde você vai ter, apesar do Estado estar ali controlando, você vai ter uma redução de impostos. E uma desgraça que parece que não, eles que são um partido que não são comunistas, não é um regime comunista, uma desgraça nos Estados Unidos são sindicatos. Os unions, né? Uma desgraça, bicho. Pior do que no comunismo, uma desgraça, cara. Sindicato, você vê que é o anacronismo da coisa. Você vê como é que a geopolítica... Sindicato trabalhadores? Sindicato... Mas não tem as indústrias lá mais. Não, a gente fala que não tem indústria a nível, tem ainda. Como era, né? Não, exatamente. Ao invés de crescer, diminuíram. Ainda é grande, mas é uma perda relativa. E outra coisa, teria que crescer para atender a demanda e diminuiu. Então você criou mais a dependência. Hoje ele não consegue fazer micro-ondas com a eficiência com o preço do chinês. E tem setores estratégicos que a coisa é mais grave, né? Você pegar a produção naval, barcos, aí perdeu mais. Carro, perdeu mais. Tem uns setores que a coisa desandou mais. Exatamente. Mas você terceirizou isso aí, você levou o dinheiro para dentro de casa, né? Ou seja, eles estão com a grana ali, dá para desenvolver. Parte até mais forte. A ideia de que veja, parte dos lucros, né? Porque você tem uma multinacional em que a sede fica nos Estados Unidos, mas a produção está em outro país, né? Muitas vezes o que está lá nos Estados Unidos é você faz o projeto lá, você faz a ideia lá e produz em outro lugar, né? A matriz está lá. Isso, a matriz está lá. A ideia é que os lucros que seriam enviados de volta para os Estados Unidos seriam suficientes para gerar riqueza ali para aquela população. Na realidade, o que a gente tem visto esses lucros eles ficam concentrados na mão de poucas pessoas, né? São CEOs, são os funcionários, poucos funcionários ali que estão nesse setor de, o cara que é o chefe da inteligência artificial, não sei o quê, o cara que é o chefe do design, são poucos ali, enquanto a massa de trabalhadores, ela foi substituída, né? E o cara que trabalhava na fábrica, né? Isso também é outra coisa básica, o Marx fala lá desde o início que o trabalho fabril, por natureza, ele gera salários melhores do que os serviços, né? Porque você tem que ter uma especialização muito maior pra você produzir um carro, pra você atender alguém na loja do iPhone lá, falar que é um iPhone. Exatamente. Né? Aí você pega um torneiro para fazer uma peça de precisão. Isso é difícil de gerar essa pessoa. E o cara tirar um telefone da caixa e vender. É muito mais difícil. Então, assim, os Estados Unidos, ele perdeu essa mão de obra. Essa mão de obra migrou para o serviço, muitas vezes serviço de baixa especialização, né? Então o cara que trava ali era o torneiro, era o cara que estava ali fazendo a parte industrial, vai trabalhar numa loja no shopping, o salário é bem menor, a riqueza, e isso tem livros, né, mostrando isso aí, que a riqueza nos Estados Unidos nos últimos anos está se concentrando mais, né, na mão de poucas pessoas, e o povão mesmo, a chamada classe média, ela está sendo achatada. Você já viu um vídeo que... Salvando o capitalismo. Você já viu... Não, já viu um vídeo... Esse vídeo é velho, tá? É velho, já mostra um desequilíbrio total. Esse vídeo acho que é de 2010 ou 2012, em que o cara concentra a população americana em 100 pessoas e começa a fazer a distribuição de riqueza. Primeiro ele fala assim, como você acha que deveria ser? Depois, como você acha que é? E depois, como é? É assustador. É assustador. E mais ou menos o mesmo quadro, não tão trágico quanto aqui, acontece lá. É um país de uma desigualdade terrível. Eles criaram a teoria do Superman, tá? O formato do Superman, aonde o CEO lá, que pouco importa se é ele ou outro, um de nós quatro, não vai mudar muita coisa, ele merece ganhar 100 milhões de dólares por ano. E você tem que cortar o cafezinho do cara que trabalha lá embaixo. Mas você não liga de dar 100 milhões para ele. Tá? Aí você faz igual a Nokia. Contratou o pica das galáxias pelo dinheiro que ele quis da Microsoft, ele foi lá e quebrou a Nokia.